pessoal, dando continuidade então no capítulo 24, vamos resolver um exemplo aí de potencial elétrico, para deixar um pouco mais claro essa questão de energia potencial elétrica, tá? Então olha só, o exemplo 1 diz o seguinte: elétrons estão sendo constantemente arrancados das moléculas de ar da atmosfera por partículas de raios cósmicos provenientes do espaço sideral. Uma vez liberados, esses elétrons estão sujeitos a uma força eletrostática F associada ao campo elétrico E, produzido na atmosfera por partículas carregadas já existentes na Terra. Perto da superfície terrestre, esse campo elétrico tem um módulo de 150 Newton por Coulomb e aponta para o centro da Terra. Qual é a variação ΔU da energia potencial elétrica de um elétron livre na atmosfera da Terra quando a força eletrostática faz com que ele se mova verticalmente para cima de uma distância de 520 metros? Figura abaixo aqui, ó. Então olha só, pessoal, então a gente vai ter um elétron, tá? O campo elétrico está apontando verticalmente para baixo, tá? E o deslocamento está dizendo que é para cima. Por que é para cima? Se o campo elétrico está apontando para baixo, quer dizer que aqui é a região onde tem cargas negativas, tá? O campo elétrico entrando, e aqui é a região onde tem campo elétrico positivo, cargas elétricas positivas, e o campo saindo. Então, olha só. Então, se as cargas elétricas negativas estão aqui, o elétron vai ser repelido. Então, vai se mover para cima. Então, a força elétrica vai estar na direção vertical para cima. Então, como que a gente vai calcular essa variação da energia potencial? Vamos pegar lá trabalho, que é a mesma definição lá da mecânica, força vezes deslocamento. Então, nesse caso, eu troco a força pelo campo elétrico, e a carga vezes campo, né? Agora, esse produto escalar, para resolver o produto escalar, a gente tem que é o módulo desse vezes o módulo desse, seno entre os dois. Então, eu posso escrever assim, ó, trabalho é igual a carga vezes campo vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, vamos agora substituir os valores dessas grandezas. A carga vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é a carga de um elétron. O campo elétrico é 150 newtons por Coulomb, como é dado aqui. E a distância que vai percorrer é 520 metros. E cosseno de quanto? Por que 180? Porque é o ângulo entre E e D. O E está apontando para baixo e o D para cima. Está um para cada lado. O ângulo entre os dois, 180 graus. Certo? Faz o cálculo aqui. Isso aqui vai dar que a variação da energia potencial, que é igual a menos o trabalho, isso vai ser igual a menos 1,2 vezes 10 a menos 14 joules. Quando você fizer esse cálculo, vai dar 1,2 vezes 10 a menos 14. Porque aqui tem menos, se cosseno de 180 é menos 1, não vai dar positivo, mas a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. O que isso significa? Significa que o resultado da subida de 520 metros faz com que a energia potencial do elétron sofrer uma redução de 1,2 vezes 10 a menos 14. Então, ele reduz a energia potencial elétrica. E para calcular, aqui não foi pedido no problema, mas vamos calcular a variação do potencial elétrico, podemos usar que a variação do potencial elétrico é menos a variação da energia potencial por unidade de carga, substitui os valores aqui, e a gente vai encontrar que a diferença de potencial é de 7,5 vezes 10 a 4 volts. Se eu tirar uma das casas aqui, passar a vírgula para a direita, isso vai dar 75 vezes 10 a terceira volts, ou 75 kV. Então, essa seria o valor da DDP. Tá? Isso significa que a força elétrica realiza um trabalho positivo para mover um elétron para um ponto em que o potencial é maior. Então, o trabalho da força elétrica, nesse caso, é positivo. Tá? E o elétron se moveu para uma posição onde o potencial elétrico é maior, sofrendo uma variação de potencial elétrico de 75 mil volts. Tá? A gente continua na próxima, e agora vamos discutir na próxima aula um pouquinho a respeito de superfícies equipotenciais. Tá?
A gente se vê.